Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte justamente por causa do medo que tenho de você, em parte porque na motivação desse medo intervêm tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. É assim que começa Carta ao Pai, do Franz Kafka, esse autor tão famoso. É inclusive a minha primeira experiência com esse autor. E eu confesso, na verdade, que eu só peguei esse livro aqui para ler porque pela primeira vez na minha vida eu estou participando de um clube do livro. Oficialmente de um clube do livro. Eu já fiz assim, já juntei com a minha irmã, com a minha mãe pra gente ler alguns livros, mas assim, oficialmente estou fazendo parte de um clube do livro com outras pessoas que são desconhecidas para mim. Esse foi o livro selecionado para o mês e apesar de ser um livro curtinho, eu ainda não finalizei o livro, mas já nas primeiras páginas eu fui atravessada pelas palavras desse autor. Normalmente eu vejo muitas pessoas falando sobre o livro A Metamorfose e inclusive a minha irmã há alguns anos leu esse livro, mas como eu não sou fã de insetos, a história não me chamou a atenção e eu quis evitar ao máximo. Mas agora chegou a minha hora de encarar esse autor. E eu tava refletindo sobre isso, eu acho que é a primeira vez em que um livro me atravessa de uma maneira intensa. Foi a primeira vez que um livro deu voz, trouxe palavras a sentimentos que eu não sabia expressar. E como eu falei, esse livro não foi um livro que eu escolhi por mim mesma, sabe? Tipo, pela minha vontade, deixa eu ver que título interessante eu vou ler esse livro. Não. Eu tive um relacionamento complicado com meu pai, que começou ali na adolescência, então não era bem um tema que eu queria me aprofundar. Mas logo ali na página 8, uma frase do Kafka me desarmou e me convenceu de que essa leitura seria essencial na minha vida. Ele tá falando de como o pai não tem culpa e ele não tem culpa do distanciamento entre eles. Se eu pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível não uma nova vida. Para tanto, nós dois estamos velhos demais, mas sem dúvida uma espécie de paz. Que inclusive foi assim que eu me resolvi, não mais tendo uma expectativa de uma nova vida, que inclusive todas as expectativas elas foram bem frustradas, mas sim uma espécie de paz, de aceitar, de perdoar e seguir em frente. A minha história com meu pai foi bem diferente da história do Kafka com o pai dele, mas em muitos trechos aqui eu vejo pontos de convergência entre as nossas histórias e, como eu falei, esse livro deu voz a sentimentos que eu não sabia como expressar, inclusive um dos poderes da literatura é justamente te fazer ter repertório para falar o que você sente. Eu comentei um pouco sobre isso naquele vídeo sobre como a leitura de poesia estava me ajudando a desenvolver essa linguagem, primeiro interna, né, para você saber definir o que você sente, por que você sente, como que você reagiu, o que despertou essa reação e fazer essa análise da nossa vida emocional, psicológica. E isso é a linguagem simbólica que te traz esse repertório para que você consiga se expressar. E eu não esperava que uma carta tão pessoal do autor fosse me atravessar tanto. Como eu falei, eu ainda estou aqui no início desse livro e quanto mais eu leio, mais eu chego à certeza de que todo pai, mãe, adulto responsável por alguma criança deveria ler este livro pelo seguinte motivo. A criança, até uma determinada idade, ela se enxerga através dos pais ou dos adultos ali que convivem com ela. Então, elas leem as reações dos adultos, interpretam e trazem essa percepção para dentro de si. E a partir dessa percepção, elas constroem a sua identidade. Então, todas as crenças que nós absorvemos sobre o que é felicidade, se dinheiro é bom ou ruim, se o mundo é um lugar mau, é um lugar difícil, se as pessoas são confiáveis ou não são confiáveis, sobre como deve ser se relacionar, que tipo de casamento eu devo ter, ou se ser uma pessoa boa ou não vale a pena. Todas essas crenças a gente vai absorvendo a partir de como a gente vê os nossos pais reagindo. Então, muita coisa em você, a forma como você acredita sobre a vida e tudo isso que envolve a vida, não é exatamente seu. É como você viu o seu pai falar sobre isso, como você ouviu o seu pai falar sobre isso, ou como você ouviu sua mãe falar sobre isso, ou como você viu seu pai se comportar diante disso,
ou como você viu sua mãe se comportar diante disso. Então é como se a forma como meu pai ou minha mãe reage, ou o adulto ali responsável por mim reage, eu crio um adesivo e eu colo esse adesivo em mim. Então, por exemplo, se você se permitir voltar aí nas suas lembranças da infância e lembrar como é que os seus pais reagiam na época de pagar as contas, ou então qualquer assunto que fosse relacionado a dinheiro, e a reação deles é preocupada, cansada, estressada. Então cada vez que chega uma conta, cada vez que eu peço um dinheiro, cada vez que eu falo de dinheiro, meus pais reagem de uma forma estressada, cansada, irritada, ou tudo é muito difícil, tudo é assim. Eu vou ter uma impressão disso, eu criança, vou ter uma impressão disso, vou criar um adesivo e vou colar em mim. Então, a partir desse adesivo, eu vou construir a minha crença sobre dinheiro e vou replicar isso de forma, muitas das vezes inconsciente, vou replicar esse comportamento e esse pensamento na minha vida. E isso não acontece só com um assunto, um tema da vida, né? Eu vou colando em mim vários adesivos, que é a forma como meus pais reagem e pensam da vida, e eu vejo isso, eu interpreto essa reação, tenho essa percepção, eu interpreto. E a criança, ela não está desenvolvida, então ela não tem uma mente para discernir o porquê você reage assim, o que foi que aconteceu, o como você está se sentindo. Ela não tem esse mundo desenvolvido dentro dela. O cérebro, os sentimentos, ainda está tudo em desenvolvimento. Então é muito importante para a criança analisar os pais, porque, como diz uma frase aqui do Kafka, ele vai falando sobre o pai dele, aqui na página 14, ele diz assim uma frase: pois para mim, você era a medida de todas as coisas. Pois para mim, você era a medida de todas as coisas. Então a criança, como ela não tem dentro de si todo esse repertório para julgar o mundo, para julgar aqui o que passa dentro de si, ela usa quem? As pessoas que são autoridades sobre ela. Então eles são adultos, eles são maiores, eles vão ser a medida que eu vou usar para julgar a mim, para julgar o mundo. Uma outra parte que o autor diz assim: ora, no fundo você é um homem bom e brando. Mas nem toda criança tem a resistência e o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Então a criança, ela não vai ter esse olhar apurado, ela não vai ter toda essa inteligência, toda essa sabedoria. Não, ela justamente está em fase de construção e por isso ela precisa de pessoas sólidas, sabe? Pessoas em quem ela, a partir de quem ela possa construir uma boa identidade. E daí vem aquela frase famosa de que para você se curar, você precisa curar a sua criança interior, porque você tá cheio de adesivos, né? Conforme você vai crescendo, você vai colando em você vários adesivos, porque é a forma como seus pais veem o mundo e aí você interpreta a reação deles. E então você vai colando em você vários adesivos. E para você se curar, você precisa ir arrancando cada um desses adesivos que você colou em você mesmo ali na infância. E assim, não foi culpa sua, não foi culpa dos seus pais. Aconteceu. E daqui para frente, a partir de um momento de consciência, que você pode tomar alguma decisão. Então, como disse o Kafka, eu não tenho a esperança ou a expectativa de uma vida nova, mas uma espécie de paz. Tem uma outra parte em que o autor vai dizer que o pai era inteiramente ligado aos negócios e mal podia se mostrar durante o dia para ele. E isso deixou ali no Kafka uma impressão profunda. Essa parte me lembrou uma época em que a minha mãe trabalhava em 2 hospitais como técnica de enfermagem e ainda fazia faculdade. Então, assim, quando ela estava em casa, ela estava muito cansada e ela só queria dormir e descansar. Só que eu e a minha irmã éramos crianças, então nós queríamos brincar, nós não éramos estátuas. E nesse momento em que ela queria descansar e dormir, o que hoje eu entendo bem, valia a regra do absoluto silêncio. Então, muitas e muitas vezes, para não sair do quarto, abrir a porta, cruzar a sala e correr o risco de fazer algum barulho para ir para o quintal, eu e minha irmã pulávamos a janela do quarto e dávamos a volta na casa para conseguir ir para o quintal, para não correr o risco de fazer nenhum barulho e nem acordar a mamãe, porque ela ficava muito, muito brava. Às vezes algum barulho acontecia e nem era culpa nossa, e nós levávamos essa culpa e toda a reclamação junto. E isso me fazia ter medo. As lembranças que eu tenho da minha mãe nessa determinada época são todas assim, uma mulher cansada, estressada e brava. E trazer qualquer situação difícil para mim era assustador,
porque na minha cabeça ela iria me atacar com qualquer coisa que eu falasse ou qualquer dificuldade que eu estivesse ali dentro. E quando o ser humano tá nesse lugar reativo, ele não escuta a pessoa, ele não enxerga a pessoa. E Kafka colocou isso em belas palavras, dizendo o seguinte: você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço e imediatamente você toma uma decisão sobre ela, sem ouvir a pessoa. Então, hoje, com a minha cabeça de mulher adulta, com o meu conhecimento do mundo, eu entendo as circunstâncias em que a minha mãe vivia, o que ela precisava enfrentar, e eu entendo as reações dela. Como bem diz o Kafka no início do livro, não vim aqui apresentar os culpados, todos têm as suas respostas plausíveis. Então, assim, hoje eu entendo a situação em que ela vivia e como isso gerava essa reação nela. Mas não quer dizer que o que eu vivi vai ser apagado, porque hoje eu entendo o comportamento dela. As minhas lembranças daquela época serão sempre essas. E o Kafka tem uma frase que ele diz: eu me tornei obediente, mas internamente lesado. E eu adorei essa frase, estou usando ela quase todos os dias aqui em casa. As crianças, elas são mais atentas ao que você faz do que ao que você fala. E, na verdade, o nosso cérebro aqui, mesmo depois de adultos, ele não aceita incoerência. A gente sente assim um incômodo, uma sensação de que algo não tá certo, de que não tá funcionando. Só que como adultos, a gente aprendeu a ignorar essa voz do incômodo e ir arranjando justificativas para o nosso racional. Sabe, assim, com expressões de não deve ser, eu tô julgando demais. E enquanto a criança, ela é muito questionadora, né? Ela olha para você e você pode falar qualquer coisa, mas ela vai falar: por que isso? Por que aquilo? Como isso? Como aquilo? E isso aqui? Mas você não fez isso. Mas eu vi você não sei o quê. Ela tá nesse lugar sempre assim, confrontando o que você faz com o que você fala. E aí chegamos de vez na parte em que Kafka me conquistou, porque ele deu voz aos meus sentimentos. E ele então desabafa sobre a incoerência do pai e de como isso era de extrema importância para ele. Diz assim: mas para mim, quando criança, tudo o que você bradava era logo um mandamento do céu. Eu jamais o esquecia, ficava sendo para mim o recurso mais importante para poder julgar o mundo, sobretudo para julgar você mesmo. E nisso, o seu fracasso era completo. Ele conta então uma cena cotidiana, bem detalhada, do estar à mesa. E aí ele descreve o pai desde a hora que ele diz que deve comer de tudo, mas ele reclamava da comida que a cozinheira colocava na mesa e xingava a cozinheira por aquela comida de merda, vamos dizer assim. A forma de sentar para comer, o que o pai dizia que era para fazer e como é que ele fazia, a forma de cortar o pão que o pai dizia que era para fazer e a forma como ele cortava o pão. Então ele começa a narrar essa cena cotidiana, assim, normal, sabe? Que a gente até diria assim, tá, simples, não tem muita importância. E aí ele narra com riqueza de detalhes ali o que o pai dizia que era para fazer, e em contraponto o que o pai fazia. E isso era de extrema importância para ele. Até no início ele diz assim que se fosse para uma pessoa com a mesma índole do pai, talvez isso não doeria, não afetaria tanto. Não ligaria muito para as palavras, olharia o comportamento e falaria assim: não, todo mundo faz assim mesmo. Mas o Kafka não, ele pontua ali como a coerência era algo importante para ele. E no fim, ele fecha a cena com as seguintes palavras: esses pormenores teriam sido em si mesmos totalmente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente decisivo, não atendia ele mesmo aos mandamentos que me impunha. E aqui ele vai completar dizendo que ele sentia que o mundo era dividido em três. O mundo 1, onde ele era o escravo do pai. O mundo 2, onde só o pai podia fazer as vontades dele próprio, né? Que ele que regia. E o mundo 3, onde as pessoas eram tranquilas e felizes. No início da minha adolescência, eu comecei a perceber que eu vivia em um ambiente de incoerência com meu pai. E eu confesso que isso me deixava assim um pouco doida. Tá, mas diz que é X e faz Y, e o que é que tá certo?
Como que eu vou me direcionar aqui no mundo? Então essas questões ficavam brigando dentro da minha cabeça e eu ficava, meu Deus, mas eu cresci num ambiente religioso. Então várias e várias vezes eu ouvia o homem da minha casa dizer que a Bíblia era um livro sagrado e que rege a vida. E que ele acreditava nela de capa a capa. Mas no dia a dia, a Bíblia era um livro sagrado que ele interpretava como queria e usava as palavras para embasar o seu comportamento. Afinal, ele havia estudado teologia e ele sabia mais. E eu sempre sentia que tinha algo muito errado. Algo me incomodava. E nessa fase aí adolescente, eu era até vista como a rebelde, a do contra, sabe? Mas eu sentia que algo ali naquela situação tava muito errada, me incomodava. E eu não queria esse Deus e eu não queria essa Bíblia que era pregada para mim. Pelo que eu observava no dia a dia, não servia de nada, não tinha efeito. E assim, não era tudo, sabe? Tanto que o que me deixava doida era, tá, em algumas horas esse mandamento vale, nas outras horas esse mandamento não vale. Mas como é que eu vou saber quando é que ele vale e quando é que ele não vale? Mas ele não é regra da vida, assim, então eu devo seguir ou eu não devo seguir? E aí eu entrava dessas confusões. E aqui eu tô dando um dos exemplos, tá? Porque eu não vou abrir a minha vida familiar e tiveram outras situações aí envolvidas e que influenciam bastante nesse ponto, mas que eu não vou me deter aqui. E foi nessa época que a minha mãe, inclusive, vivendo também esses ciclos de incoerências, ela começou a ler a Bíblia por ela mesma. E eu segui esse caminho. É aquele famoso diga aonde você vai que eu vou varrendo. Então eu segui por esse mesmo caminho. Eu comecei a ler esse livro milenar sozinha porque eu decidi que eu não queria mais ser enganada, eu não queria que usassem algumas palavras para me dizer o que eu deveria fazer e eu não soubesse onde estão essas palavras e aí eu iria acatar na minha vida, mesmo eu sentindo que tem alguma coisa errada. Então eu queria saber onde estavam aquelas palavras, do que elas se tratavam, qual era o contexto, do que estava sendo ensinado ali de verdade, sabe? Eu queria conhecer por mim, sabe? Provar. Eu queria ler uma certa passagem e ir ter a minha experiência, provar se aquilo ali realmente acontece, se aquilo ali é correto, se aquilo ali vai me trazer paz e alegria mesmo, conforme está me dizendo que vai. Então, foi o momento que eu decidi, eu vou provar e ver. E a partir dali que eu comecei a aprender a separar a pessoa da coisa. Então é como naquela parte em que Jesus diz, tá vendo os fariseus? Então, eles falam algo que tá certo, mas o que eles fazem tá errado. Esquece o que eles fazem, foca no que eles falam. Então, como adulto, você é capaz de fazer esse discernimento, né? Essa separação. Então foi ali o começo do meu aprendizado de, tá vendo a pessoa? O que ela fala tá certo, o que ela faz, não. Então fica com o que ela fala, não rebate o que ela fala. Só faça a separação na sua cabeça e segue. Vai por você provar e ver. E foi esse processo que me libertou. Não é de uma hora para outra, é aos poucos que você vai se fortalecendo e construindo a sua autonomia, você vai fortalecendo o intelectual, fortalecendo o emocional e para se tornar um adulto mesmo, você precisa se bancar e então vem a independência financeira. E a partir dali, desde que começou o meu processo, eu leio, eu assisto, eu ouço e eu decido. Então, fortalece o intelectual, fortalece o emocional e também desenvolve o seu financeiro. E depois desse momento também eu aprendi a dar atenção, a prestar atenção no meu incômodo. Porque por mais que você fale assim, escuta o meu incômodo e não entendi o que ele quis dizer. Presta atenção no seu incômodo e aos poucos você vai tendo uma resposta, sabe? O caminho se faz caminhando. Então, só presta atenção no seu incômodo. Porque, por mais que ele não te revele tudo, ele vai fazer com que você se proteja de cair numa furada. Anota isso. E para ser bem honesta aqui, nós agimos sim de maneiras incoerentes muitas e muitas vezes. Nós temos pontos cegos
Justamente por viver nesse automático, a gente se comporta de alguma maneira que nem percebe. Mas se você tem pessoas sinceras e amigas do seu lado, pare para ouvir o que essas pessoas falam, porque são elas que vão enxergar os seus pontos cegos. E se você parar para ouvi-las, você consegue decidir se vai ajustar isso ou se vai continuar vivendo da mesma forma. Mas é a partir dessa consciência que vem a responsabilidade da decisão. Se você já ouviu alguma coisa sobre você mais de 2 vezes por pessoas diferentes, analisa que tipo de pessoas elas são, se tem algum lugar de importância para você e presta atenção no que elas estão dizendo. Muitas e muitas vezes, as pessoas que mais enxergam os nossos pontos cegos são justamente as crianças. Ou se você tem filho, os seus filhos, porque são os seres humanos mais atentos à vida, são os seres humanos que mais prestam atenção nas ações das pessoas. E vem aqueles questionamentos, como eu comentei, por que isso? Por que aquilo? Mas você não fez isso, mas isso. E, por exemplo, se você diz que não pode comer doce antes do almoço, e aí, em algum dia, você estava buscando as crianças da escola, e aí você parou, chupou uma balinha ou comeu um chocolatezinho assim, e aquela criança veio e falou: mãe, por que não pode comer doce antes do almoço? Eu vi você no dia tal comendo um doce. Aí você fala: quê? Como assim não? Não, eu vi, você estava comendo uma bala, você estava comendo chocolate. Elas estão muito atentas ao que nós adultos estamos fazendo. E as crianças, elas dizem as coisas incoerentes que os pais estão fazendo. Mas geralmente são tratadas como apenas crianças. E a palavra delas não tem tanta importância. Então não vou parar para ouvir. O que você está falando? Você não conhece nada do mundo ainda. E é justamente pelo fato de que ela ainda não conhece o mundo e ela está se construindo que é importante parar para ouvir o que ela está notando de incoerente. No livro Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown compartilha com a gente várias experiências em que ela é questionada pelos filhos sobre o comportamento incoerente dela. Tem principalmente uma cena em que ela diz que falar mal das pessoas é um resultado de alguém que não está bem consigo. E aí, em um determinado dia no colégio, ela foi numa, tipo, uma reunião de mães, um encontro de mães, não sei, mas os filhos estavam por perto e ela conversando com outras mães, acabou pontuando ali sobre, falando mal de outra pessoa, acabou falando mal de outra mãe. Depois, quando ela chegou em casa com os filhos, o filho virou pra ela e perguntou assim: mamãe, você tá se sentindo bem? E ela ficou preocupada. Não, filho, eu tô me sentindo bem. Por quê? Aí o filho vira pra ela e fala: porque você disse que quando a gente não tá bem com nós mesmos, nós falamos mal de outras pessoas. Aí ela acorda para um comportamento incoerente que ela teve. Ela senta com o filho, pede desculpas pelo erro e reforça a importância de não falar mal das pessoas, que é o ensinamento que ela tá pregando ali pro seu filho. Então as crianças, os seus amigos mais próximos, os seus parentes, as pessoas ali que mais convivem com você, mas aqui pontuando sobre as crianças, e se você tem filho, os seus filhos são os seres humanos mais capazes de te mostrar a verdade. Escute eles. E eu termino aqui com uma frase de Sêneca, e em seu livro Sobre o Ócio ele diz o seguinte: o que mais você pode desejar do que eu imite os meus líderes? Eu irei não para onde eles me enviarem, mas para onde me conduzirem. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Meu Deus, será que eu tava errada?